Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre... Sobre desenvolvimento pessoal. Hoje é um tema novo aqui no podcast, Sim. desenvolvimento pessoal, sim. Mas acho que hoje temos aqui umas observações interessantes para fazer sobre desenvolvimento pessoal e sobre a forma como às vezes se utiliza o desenvolvimimento pessoal e as suas várias vertentes de uma forma que nós achamos que pode desvirtuar O valor do desenvolvimento pessoal. o valor não é? do desenvolvimento pessoal. E pode acabar por, ao meu ver, ser pouco ético. Ok, então acho que vamos ter aqui uma conversa com bons insights. Eu pelo menos estou entusiasmado com isto porque ando Andas a pensar a nestas pensar coisas. muito nisto ao longo dos últimos dias e assim ponho tudo cá fora daqui no... Ou seja, há aqui um risco de nós não utilizarmos a primeira atitude de mindfulness. É isso que estás Que a é dizer? qual? Que é o não julgamento. Sim, mas eu vou... então vou utilizar julgamento, provavelmente. Mas é em relação a mim próprio, é auto-julgamento. Também. Olha, antes de entrarmos, só agradecer a todas as pessoas que se juntaram ao programa exclusivo IVM+, como membros pioneiros. Yes? Sim. E avisar toda a gente que no dia 5 de maio vamos ter a segunda aula exclusiva do programa. Yeah. Ok? Segunda aula não quer dizer que não se possam juntar agora ao programa, pelo contrário, não é? Porque todos os meses temos uma nova aula, com uma nova dinâmica, com novas estratégias, novos conteúdos. Sempre a desenvolver. Sempre a desenvolver. As aulas ficam disponíveis na plataforma para serem vistas e revistas até a aula seguinte. Yeah. E a aula do dia 5 de maio é uma aula que nós estamos a preparar com muito entusiasmo. Já tem nome? Já tem nome, Influência 2.0, ok? E nós vamos partilhar 10 estratégias muito poderosas de influência e partilhar também uma série de reflexões sobre o processo de influência. E vamos fazer isto à maneira IVM+, ou seja, levando isto mais fundo, mais longe e propondo reflexões mais poderosas. Mais completo. Sim, quer isto dizer que as estratégias que nós vamos partilhar não são as estratégias clichê e que todos nós já ouvimos sobre Que influência. basta fazer uma pesquisa na net e já encontras. Sim, e que tens que conhecer o mundo do outro e tens que falar de uma forma que para ele faça sentido. Vamos levar isto mais longe, está bem? Portanto, Influência 2.0, se comunicar mais e melhor é uma coisa que te interessa, então é só... Juntaste ao IVM+, o link está disponível em todo lado, incluindo nas notas aqui deste episódio, na plataforma em que estejas a ouvi-lo, e podes-te juntar a nós e beneficiar desta aula que eu acho que vai ser mesmo espetacular. Eu também estou entusiasmada, porque esta aula em particular, tu és assim o líder desta aula. Sim, eu estive literalmente a preparar novas neuroestratégias para esta aula. Portanto, alguns dos conteúdos desta aula, para além de serem, acho que interessantes e avançados, são também inéditos. Okay? Portanto, acho que vai ser aqui uma aula super especial. Dia 5 de maio, juntem-se, que o link está nas notas e está aí pelas redes sociais, está Juntem-se à família, juntem-se à comunidade IVM+, que está cheia de pessoas super interessantes e super interessadas em levar mais longe o desenvolvimento pessoal. Por falar em desenvolvimento pessoal, né? Aquilo que eu te queria propor aqui para este episódio era desenvolvermos um pouco uma reflexão que nós ambos estávamos a fazer nos últimos dias a propósito de um artigo que no The New Yorker. The New Yorker, que tu leste e depois reencaminhaste para eu ler. Certo. Também, e acho que até partilhaste Partilhei só no LinkedIn. Partilhaste no LinkedIn e que era um artigo escrito por uma jornalista. No The New Yorker, uma plataforma bastante woke. Sim, bastante ativista e que estava a escrever um artigo que eu achei que tinha coisas muito interessantes, algumas com as quais eu não concordei assim muito. Mas a reflexão no seu todo era muito interessante. Sim, que era um artigo a propósito da edição de aniversário, do 25º aniversário do livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que é um livro de referência no desenvolvimento pessoal, e acho que certamente muita gente que ouve o podcast leu esse livro, ou leu excertos desse livro, ou contactou de alguma forma
com o trabalho do Daniel Goleman e com essa grande proposta da inteligência emocional. Enquanto uma inteligência que é tão ou mais valiosa no nosso dia-a-dia que a inteligência, o QI, não é? Que o QI, não é? Começou-se a popularizar a ideia do coeficiente de inteligência emocional. Depois disso vieram uma série de outras propostas. Nós já falamos aqui muito nas propostas do Gartner das inteligências múltiplas, dizendo que ainda há mais inteligências para além da lógica ou matemática e da inteligência emocional. Há mais uma série delas. Nós já discutimos isso aqui no podcast. Mas o que fica... Eu estou a fazer aqui um resumo. Né? O que ficou aqui de interessante desta reflexão é que esta jornalista, ou a cronista, né, que fez este trabalho, estava a apontar um pouco o dedo à forma como se utilizam conceitos como... Ela estava aqui muito à volta da inteligência emocional, mas nós depois dissemos, olha, dava para pôr aqui mindfulness, dava para pôr aqui coaching, isto ia dar mais ou menos ao mesmo. Mas ela estava a apontar um pouco o dedo à forma como alguns destes conceitos são utilizados na sociedade em geral e nas empresas em particular para passar por cima de uma série de discussões que são muito importantes. Discussões sobre a forma como a sociedade está estruturada, sobre a igualdade de género, sobre a igualdade de direitos, de oportunidades, as questões de raça, passava-se por cima dessa cena toda e dizia-se, tu tens é que desenvolver a tua inteligência emocional, tu tens é que aprender a lidar com as tuas circunstâncias, porque não é, tu não és as tuas circunstâncias, e já são palavras minhas, que é o discurso que eu ouço habitualmente, que é, como tu não és as tuas circunstâncias, tu és a forma como lidas com as tuas circunstâncias. Então, nós não temos que colocar o foco nas circunstâncias, elas são o que são. Tens que saber lidar bem com elas. Temos é que saber lidar bem com elas. O que, convenhamos, é um belo de um conselho, certo, não é? Certo. Só que, às vezes, isto é utilizado para deixar completamente de lado a discussão sobre as circunstâncias e sobre a criação de circunstâncias mais favoráveis para todos. E assim, sobre a resolução de uma série de estruturas que existem na nossa sociedade que se mantenham iguais com essa bypass. Não é? Que essa bypass que agora vamos praticar mindfulness, ou agora vamos ser emocionalmente inteligentes, ou agora vamos trabalhar aqui com coaching, não é? Que é no fundo uma negação de uma série de problemas estruturais que existem. Sim. E essa reflexão bateu certo com muitas coisas que nós observamos, não é? Que observamos nas famílias, observamos nas empresas, observamos nas organizações e observamos na sociedade em geral, que é uma utilização do desenvolvimento pessoal enquanto, por um lado, uma plataforma que é muito potenciadora, que é, a partir das ferramentas de desenvolvimento pessoal, tu de facto podes sentir-te mais capaz, podes-te sentir mais flexível, podes-te sentir podes-te sentir mais capaz perante as circunstâncias. Certo. E quase que passamos aqui a responsabilidade de lidar com as circunstâncias para ti e não para nós todos enquanto criadores das circunstâncias. E, portanto, acho que repete isso outra vez. Não. Passamos a responsabilidade de lidar com as circunstâncias para ti. Certo. E retiramos responsabilidade, ou nem sequer chegamos a discutir isso, a responsabilidade a todos nós, exatamente, enquanto criadores das circunstâncias. É isso mesmo. Ou seja, estou a lidar, por exemplo, estou dentro de uma empresa e estou a lidar com não ter recursos adequados para desenvolver o meu trabalho, estou a lidar com o facto de termos, por exemplo, uma hierarquia que é muito pesada e é autoritária. Tu tens é que aprender a lidar com essas circunstâncias, porque se tiveres as atitudes no mindfulness, não é? Se não praticares julgamento, e tiveres mente principiante, e se tiveres inteligência emocional, tu vais conseguir, a partir destas circunstâncias, que eventualmente não são as ideais, mas tu vais conseguir chegar onde queres. Então, ainda por cima, se tiveres um bom processo de auto-coaching sempre ligado, o que é que eu quero, o que é que eu posso fazer para chegar lá, tu vais ser suficientemente flexível para chegar lá. E acho que muitas vezes as propostas de desenvolvimento pessoal ficam-se por aqui, ou seja, ficam-se no indivíduo,
são momentos em que o desenvolvimento pessoal é mesmo pessoal. Certo. Eu vou ignorar as condições sociais, vou ignorar as desigualdades, vou ignorar a história. Sim, Né? Vou ignorar. sim, vou ignorar a diferença de oportunidades. Sim. Sei lá, por exemplo, tu chegas e dizes-me assim, Pedro, pá, eu estou a trabalhar numa organização onde pá, é mais difícil para mim como mulher, por exemplo, poder ter sucesso na organização. Dizes-me, olha para a Oprah Winfrey que ela conseguiu. Sim, se ela conseguiu, tu também consegues, não é? Ou tu dizes, porque na minha organização eu vejo, por exemplo, que o facto das mulheres terem períodos em que se ausentam do trabalho porque têm filhos, por exemplo, que faz com que nos momentos de tomar decisões sobre promoções que isto seja muito tido em causa. Não é? E eu digo, mas isso são as circunstâncias com que estás a lidar. É o que é. Portanto, agora o que interessa é o que é que tu vais fazer com isso? Onde é que tu queres chegar? Qual é o teu objetivo? Como é que podes fazer para chegar lá? E embora estas perguntas não sejam tolas, não é? São ótimas perguntas. E de facto te ajudam a lidar melhor com as circunstâncias, só que se eu fizer exclusivamente isto, eu nunca chego a ter uma discussão em grupo, em comunidade, sobre será que estas são as melhores circunstâncias que nós podemos oferecer? Estou a utilizar ferramentas espetaculares como ferramentas de controle emocional das pessoas. Não é? Isso foi uma das coisas que ela propôs assim um bocadinho no artigo também, porque ela fez uma ligação interessante entre o emotional labor, entre o trabalho emocional, muitas vezes feito por mulheres, não é? Que foi uma expressão que já tem uns bons anos, que vem de um livro que se chama The Managed Heart, não é? O coração gerido, onde se estudou isso e como, principalmente nas áreas de serviço de apoio ao cliente, esta questão do trabalho emocional, que é um desgaste muito grande e que hoje em dia está-se a esconder esse trabalho emocional, a dizer que temos que trabalhar a tua inteligência emocional para tu conseguires lidar melhor com os nossos clientes. E não estamos a olhar para as consequências que isso tem para o bem-estar da pessoa no mundo e a forma como essa pessoa consegue viver a sua vida e a sua vida em família, a sua vida pessoal, fora daquela gestão das emoções, que já agora eu não gosto nada da expressão gerir emoções, não é? Para não dizer controlar emoções, que é pior ainda, mas mesmo gerir emoções é uma expressão muito perigosa, mas que existe muito aí, é muito junto a essa discussão de inteligência emocional, que para mim seria muito mais benéfico sabermos viver as emoções, não é? De formas saudáveis para nós e para os outros. Mas isso é um bocadinho outra... Mas mesmo essa discussão que eu tenho aqui agora pode ser utilizada como uma espécie de controle, não é? Se a intenção não for muito consciente. E eu noto isso também muito. Estávamos a falar da vida das empresas, mas se também olharmos nas famílias, quando eu passo ferramentas como a comunicação consciente, ou mesmo quando eu falo de inteligência emocional e emoções na relação pais e filhos, eu acho que são mais vezes do que não que os pais se esquecem de mudar a intenção, que a intenção continua a ser, mesmo com umas ferramentas mais conscientes, a intenção continua a ser mudar o comportamento da criança, moldar o comportamento da criança, parar um certo comportamento da criança e não criar uma relação com ela, não é? Não mostrar quem eu sou e ajudá-la a ela a revelar-se. Não é? E a outra pessoa mostrar quem ela é. E isso às vezes parece, se calhar, assim, uma conversa um bocadinho fluffy demais, demasiado new age para transportar para o mundo organizacional, mas para mim esse passo é o grande passo em viver o desenvolvimento pessoal também dentro das empresas. Eu gostei muito desta ideia, para mim foi intelectualmente estimulante esta ideia de que nós estamos a mascarar o trabalho emocional com inteligência emocional. Não é? A minha reflexão é, por exemplo, eu tenho uma empresa e contrato-te para tu trabalhares, eu acho que muita gente nos está a ouvir vai se relacionar perfeitamente com isto. Eu contrato-te, por exemplo, para tu trabalhares na gestão de reclamações.
E então tu vais levar com dezenas de reclamações por dia e vais ter que lidar com as emoções que derivam Dessas interações. dessas interações. Certo. E eu, quando estou a contratar, no fundo, eu estou-te a dizer, Mia, a partir de agora, tu vais ter que ter este trabalho emocional todo diariamente, ok? Certo. Só que, em vez de te dizer, se eu te estivesse a contratar para te fazeres um trabalho físico enorme, eu dizia, olha, como tu tens que fazer este trabalho físico enorme, eu vou ter que te pagar por isto, não é? Porque isto é um desgaste enorme. Aqui, como é um trabalho emocional, eu treinadamente digo assim, para tu fazeres isto, o que tu precisas é desenvolver a tua inteligência emocional. Porque se tu tiveres inteligência emocional, tu lidas com isto tranquilamente e vais para casa e esqueces tudo e é um espetáculo. E então, em vez de eu me pôr no lugar de, enquanto empregador, enquanto pessoa que está a criar aqui uma situação de trabalho, como é que eu posso garantir que esta pessoa lida com o menor trabalho emocional possível? Em vez disso, eu vou disfarçar o trabalho emocional, que é uma coisa que vem de fora, uma carga que vem de fora, e que está a ser criada por mim, porque sou eu que estou a pôr um produto lá fora e estou a originar reclamações com que depois tu vais ter que lidar. Estou a disfarçar isto de, isto é uma competência que tu tens que ter, porque se tu tiveres, lidas bem com isso. É a mesma coisa que, sei lá, com uma... Imagina, tenho um professor que está na sala de aula a lidar com 20 ou 25 alunos, ou 30. E por definição, isto implica fazer um grande trabalho emocional. Um enorme trabalho emocional. Só que em vez de eu lidar diretamente com isto, que é, nós estamos aqui, como é que nós poderíamos diminuir o trabalho emocional, não é? Como é que nós podemos fazer isso? É trabalhar com menos alunos? É trabalhar com mais tempo? É dar outros recursos aos alunos? Em vez disso, muitas vezes, transferimos isto para o professor e dizemos assim, vamos-te dar aulas de mindfulness. Não é? Que é para tu, agora vais ter mente principiante. Era exatamente esse exemplo que eu tive. E aceitação e não sei o quê. E, portanto, agora isto passou para ti. Mas... repara, nós nem sequer te vamos pagar mais por causa do trabalho emocional que tu tens. Mas repara, é a mesma coisa que se faz às crianças, não é? Crianças que muitas crianças têm dificuldade com esta confusão toda, que é uma sala de aulas com 30 alunos. Se calhar têm dificuldades de aprendizagem. Estão obrigados a estar sentados não sei quantas horas por dia e nem sequer podem pôr as mãos em cima da mesa quando a professora está a falar. Estão a levar constantemente na cabeça. Mas agora vamos, aulas de mindfulness para as crianças acalmarem. Aprender a aprender. Isso, todos que nos ouvem aqui sabem que eu acredito muito no poder do mindfulness. Mas as nossas intenções têm que ser intenções éticas e sustentáveis quando nós fazemos isto. Sim. Não é para estas crianças aguentar melhor um contexto que é insuportável. Não é? Eles não estão mesmo nem na prisão. Sim. Não é? Se exige isso quase. E isto fico muito frustrada com isto, tanto nas empresas como com as crianças e as famílias, quando pegamos em ferramentas incríveis e utilizamos-nos com as antigas intenções, e não mudamos as intenções, não olhamos para o todo, como tu puseste aqui, não é? Do contexto, e acaba por não ser ético. É só mais uma coisa. E o que é que nós sabemos também, Pedro? Que hoje é mindfulness e a inteligência emocional, amanhã é outra merda qualquer. Não é? Ocorreu-me aqui uma metáfora futebolística. É quase como eu tenho um guarda-redes numa equipa e a equipa joga com uma determinada organização. Por exemplo, só tem 2 defesas. Em vez de ter 4 ou 5, que é o mais normal, só joga com 2 defesas. Então a equipa adversária tem imensas oportunidades, remata imensas vezes. E o guarda-redes tem que lidar com 30 ou 40 remates por jogo, quando ele normalmente num jogo normal só lidaria com 10 ou 15. Não é? E então eu vou ter com o guarda-redes e digo, tu tens de te tornar muito melhor a defender, porque levas com estes remates todos. E em nenhum momento eu considero que, se calhar se nós mudássemos aqui um bocadinho as circunstâncias, isso também te iria permitir ter melhores resultados e até com menor trabalho, não é?
não é por acaso que os guarda-redes dos clubes que ficam nos primeiros lugares normalmente são os que sofrem menos golos. Eles defendem bem, normalmente são bons guarda-redes, mas ao mesmo tempo também lidam com têm menos situações em que têm que defender do que os guarda-redes, por exemplo, das equipas que ficam nos últimos lugares, não é? E portanto, claro que quando nós olhamos, eu acho que isto aqui é mesmo um desafio grande para quem está como nós no mundo do desenvolvimento pessoal, que é, por exemplo, se eu estiver a trabalhar só com este guarda-redes e ele me disser, Pedro, a equipa, a tática é horrível e eu estou leve com estes remates todos. Ok, no curtíssimo prazo, agora, o mais interessante para ti é, as circunstâncias são o que são, como é que eu posso usar os meus recursos para maximizar os meus resultados, ok? Só que também é muito importante promover discussões mais alargadas onde nós refletimos sobre as circunstâncias. E eu acho que é este papel. Eu acho que nós trouxemos isso muito aqui para cima da mesa quando fizemos aquele episódio sobre o ativismo e o desenvolvimento pessoal. Que essas duas coisas se elas são compatíveis. E a nossa conclusão foi claro que elas são compatíveis. Porque nós, às vezes, enquanto atores aqui no mundo do desenvolvimento pessoal, não é? Pegamos no... Eu estou a dizer nós, estou a generalizar, não é? Estou até a pensar em alguns atores em específico. Que às vezes gastam muito dinheiro aí para as redes sociais, fazer publicidade, para atraírem público e venderem os seus produtos e serviços. E a única coisa que te estão a vender é esta ideia de que tu não és a melhor versão de ti próprio, tu tens que aprender mais sobre ti, é tudo sobre ti. Tens que criar abundância na tua vida. Sim, mas é tudo sobre... Tu tens que te tornar melhor perante as tuas circunstâncias. Às vezes, repara como alguns destes clichês são tão opressivos, de que, o universo só te dá os desafios que tu realmente consegues superar, não é? Não é a vida que fica mais fácil, tu é que ficas mais forte. E repara, eu entendo a intenção positiva por trás de todos estes clichês, que é de colocar as pessoas em contacto com os seus recursos internos e delas dizerem, eu vou ser capaz e o que é que eu posso fazer diferente. Só que ao mesmo tempo é apagar a responsabilidade social, certo. é apagar a organização coletiva. E eu acho que isso faz com que o desenvolvimento pessoal depois às vezes possa até ser prejudicial do ponto de vista social. Não é? Sabes quando eu falo da parentalidade consciente, falo muitas vezes da importância da responsabilidade pessoal, que até é um dos valores da parentalidade consciente. E acho que um dos problemas, estava aqui a ter essa reflexão enquanto te ouvia falar, é que nós aprendemos ao contrário, a maior parte da educação que nós recebemos está muito focada na responsabilidade social. E quando nos deparamos com o desenvolvimento pessoal, de repente, esta ideia da responsabilidade pessoal fica num foco que não é muito saudável, que esquecemos-nos do resto. Que eu acredito profundamente que a nossa aprendizagem devia ser ao contrário. Vamos começar pela responsabilidade pessoal para nos tornarmos realmente bons, éticos, atores em nome da responsabilidade social. Isso faz sentido para ti? Isso faz todo sentido. Essa ligação faz todo sentido. Acho que é uma ligação que tu fizeste aí. Não é? Porque eu noto que há uma atração muito grande por ideias como responsabilidade pessoal, autorresponsabilização, não é? Que é tu tornaste responsável pelos teus resultados. E isso, do ponto de vista estritamente pessoal, isso tem um conjunto de benefícios muito grandes. Só que às vezes também nos pode fazer ignorar a vontade de alterar de facto as circunstâncias, certo. Porque há circunstâncias que eu sozinho não consigo alterar para mim, ok? Sei lá, não concordo com a taxa de impostos que tenho que pagar, ok? Eu sozinho não consigo alterar isso, eu não consigo ligar às finanças e dizer, olha, quero pagar menos ou quero pagar mais, eu não consigo fazer isso. Mas posso me envolver na discussão que nos possa levar a todos, através dos processos políticos, através dos processos de influência mútua, nos podem ajudar a mudar alguma coisa. E quando nós vamos assim para escalas um bocadinho menos macro do que esta, é incrível como às vezes eu como sou muitas vezes contactado por empresas e trabalho muitas vezes com empresas, é uma das coisas que eu noto logo, que é a empresa tem um nível... A empresa são as pessoas, não é? As pessoas que estão à frente da empresa têm um nível de consciência tal em que elas estão a dizer, olha, eu quero entregar ferramentas aos meus colaboradores que podem ser de inteligência emocional, de coaching, de mindfulness, o que é que seja,
que lhes permitam lidar melhor com as circunstâncias, ao mesmo tempo que quero promover a sério a discussão de como é que nós melhoramos as circunstâncias, não é? Como é que nós inclinamos aqui o tabuleiro de jogo para que os nossos colaboradores tenham maior probabilidade de estarem bem, de terem sucesso e de atingirem resultados, não passando-lhes a bola de tu agora é que tens que ir atrás disto, mas passando-lhes a bola ao mesmo tempo que também facilitamos o jogo. E às vezes esta consciência não existe. Portanto, criamos, sei lá, vou dar ferramentas de mindfulness aos meus colaboradores para eles conseguirem estar mais calmos, focados e tranquilos, ok? Mas depois, ao mesmo tempo, sou um chato do caraças com os objetivos, com os objetivos ou com os horários de trabalho deles, não é? E como tu sabes, eu já trabalhei com muitas das grandes organizações em Portugal. Certo. E, em alguns casos, eu tive que lidar, e sabes que isto, às vezes, foram processos que não foram totalmente fáceis, eu tive que lidar com uma sensação de incongruência de, agora que eu estou numa sala a trabalhar com estas pessoas, eu estou a dar o meu melhor para ajudar estas pessoas a lidarem com estas circunstâncias. Mas, ao mesmo tempo, eu também sei que esta organização não está realmente interessada em gerar as melhores circunstâncias. Eu sei que esta organização, se tiver que escolher entre o que é que eu faço com estes milhões? Aumento um bocadinho os salários ou dou mais retorno ao acionista? Eu sei que esta organização não pensa duas vezes. O objetivo desta organização é pagar o mínimo possível pelo trabalho. É pagar o mínimo possível e obter o máximo de valor em troca da parte dos colaboradores. E não é que as empresas tenham que estar só focadas em criar condições incríveis de vida para os colaboradores. E isso é uma das... Sim, mas sabes que eu acho que isto é que é responsabilidade social, não é? Por parte, porque nós somos todos co-criadores da sociedade, do mundo em que vivemos, do ambiente que vivemos. E imagina se houvesse uma ideia generalizada de que resultados de uma empresa não é só o resultado que é apresentado no final do ano fiscal. Né? Isso não é o único resultado, é um resultado. E para algumas empresas isso é uma realidade. Exato. As pessoas chegam ao fim e dizem assim, olha, nós se calhar aumentamos em 5% os resultados, quando se calhar até poderíamos ter aumentado muito mais, mas olha, as pessoas estão mais felizes, estão mais satisfeitas, trabalham menos, exato. Ganham mais dinheiro. Exato. E depois nós percebemos como a nossa empresa até está é uma coisa que nós chamamos do efeito borboleta. Sim. Como isto, por acaso, tem um efeito de que depois, quando o meu colaborador vai de carro a caminho de casa, conseguiu sair um bocadinho mais cedo para ir buscar os filhos mais cedo, está bem disposto, está mais atento no trânsito, tem menos probabilidade de ter acidentes, vai encontrar os filhos, vai ser simpático com a pessoa que encontra no infantário dos filhos, os filhos vão... é diferente, não é? Sim. E não é só, ok, ele vai fazer essas coisas todas, então no dia seguinte está mais calmo e tranquilo e produz mais. Não é, esquece essa ligação. Também, tudo. É? Mas eu queria continuar aqui dentro do desenvolvimento pessoal, porque eu acho que o que muitas vezes, porque quando nós lançamos o podcast há 3 anos e meio, uma das coisas que nós nos propusemos foi elevar aqui um pouco o nível de discussão e entre também aquelas pessoas que são profissionais desta área, e muita gente que nos ouve são coaches, são terapeutas, são formadores e são pessoas que estão formalmente dentro da área do desenvolvimento pessoal. E parece-me que muitas vezes há um certo culto do desenvolvimento pessoal que não se envolve nas cenas, não tem, sei lá, há questões políticas a acontecer, há questões sociais muito intensas a acontecer, há questões, sei lá, há pandemia, os negócios que estão fechados, há as pessoas que estão com dificuldades na saúde mental, há os relacionamentos todos que estão a passar por uma fase de transformação muito grande. E eu, enquanto profissional do desenvolvimento pessoal, sou isento, não falo nada com isso, porque eu só estou focado em como é que eu tenho ferramentas para lidar com as circunstâncias. E não vou discutir as circunstâncias. Isso até parece uma coisa menor, que é, se eu estiver suficientemente equipado, eu lido com as circunstâncias que vierem, portanto, eu estou safo
E é isso que eu quero promover junto do meu público, ou é isso que eu quero vender junto do meu público. Okay? Sendo que eu agora também, no início disseste que eu ia se calhar fugir aqui um bocado à prática do não julgamento. Eu também já fugi. Sim, mas um dos julgamentos que eu vou fazer é que alguns atores no mundo do desenvolvimento pessoal são ignorantes em relação a questões mais abrangentes, são ignorantes em relação às questões da sociologia, da política, da filosofia, da economia, são ignorantes em relação a isso tudo. Portanto, também não se pronunciam porque nem sequer têm um interesse real por isso. O que, pronto, faz com que às vezes eu acho que o seu trabalho fica limitado em termos de impacto. Porque se focam muito no indivíduo e nesse foco acaba por se construir uma ideia que eu acho que é prejudicial de que és tu que tens que te safar, és tu que tens que melhorar, és tu que tens que aprender sozinha a lidar com isto. Pá, e sempre que, mas as regras ou as pessoas ou a sociedade, agora estás em efeito, estás-te a focar nos outros. Sim. Stop whining. Sim, e repara como aquilo que nós estamos a fazer aqui nesta conversa, algumas pessoas podem dizer, mas espera aí, eu já ouvi tantas vezes o Pedro e a Mia a dizerem precisamente isso, a dizer, para de focar nos outros e foca-te em ti, não é? Fica em causa no sentido em que coloca a tua atenção naquilo que tu controlas. Certo. Mas aquilo que nós estamos a propor é que isto também está dentro da nossa esfera de controle. Esta capacidade de nós nos mobilizarmos e mobilizarmos o nosso comportamento para também termos as discussões de grupo, termos as discussões sociais, termos as discussões políticas. A ideia não é que cada um de nós tem que resolver todos os problemas do mundo, mas é de não sermos ignorantes a eles. Sim. E de não sermos ignorantes ao impacto. E isso foi interessante neste artigo, que foi aqui o ponto da partida, não é? De percebermos que existe uma coisa existe uma estrutura de um patriarcado, por exemplo. O que é que isso implica? Não é? E temos algum interesse também nisso quando se passa estas mensagens de desenvolvimento pessoal, que não é só dizer, olha, esquece e vê o que a outra fez. Porque senão corremos aqui um risco enorme, que é, eu estou a trabalhar com uma pessoa, um para um ou dentro de um grupo, não é? E a pessoa está-me a relatar uma série de dificuldades que está a ter, dificuldades do ponto de vista emocional, está-se a sentir mal. E eu ignoro o facto de que ela está a ter dificuldades porque, por exemplo, há um desequilíbrio enorme nas tarefas da família, porque esta pessoa, por ser mulher, tem nos ombros uma série de responsabilidades que poderiam ser geridas de forma muito diferente. Estou a ignorar o facto de que esta pessoa teve uma série de experiências sociais e culturais enquanto crescia que fez com que de facto ela tenha certas limitações muito instaladas e das quais vai ter imensa dificuldade em libertar-se sozinha. Estou a ignorar essas cenas todas e estou só a dizer, ok, foca-te naquilo que tu controlas e muda, não gostas das circunstâncias, não é? Então muda. E isto é o risco de nós, enquanto profissionais de desenvolvimento pessoal, em vez de estarmos a beneficiar, estarmos a prejudicar. Em vez de estarmos realmente a ajudar, estamos a vender uma falsa sensação de individualidade, de que tu sozinho, se tu quiseres mesmo, tu consegues. Se eu consigo, tu também consegues. Né? E a passarmos por cima de tanta coisa que é fundamental para que nós todos nos possamos sentir melhor. Né? Sim, e isto leva àquela nossa velha conversa de intenção outra vez, não é? De explorarmos bem quais são aqui as intenções. Será que as minhas intenções são realmente tão individualistas ou são mais abrangentes, não é? Eu acho que essa... para nós, agora vou vender o meu peixe, para nós conseguirmos fazer essa... Tu como vegetariana vendes peixe? Isso é um bocado incongruente. Vendo o meu tofu, vou vender o meu tofu. Então, não é? Para nós adultos aqui, nós atores aqui no desenvolvimento pessoal, eu acho que fazermos este trabalho sem fazer ligações à parentalidade, à educação das crianças na nossa sociedade não funciona. Não é? Sim. Não funciona porque vamos sempre a correr na mesma rodinha, não é? Vai sempre ser preciso, porque o que eu acho, Pedro, é que se houver aqui uma grande mudança na forma de educação e parentalidade, nós vamos ver
uma ação no mundo do desenvolvimento pessoal dos adultos diferente do que aquela que estamos a ver hoje. Repara que um dos pensamentos que ocorre muito frequentemente a alguém que começa a lidar com tecnologias de desenvolvimento pessoal era espetacular os miúdos aprenderem isto. Sim. Era espetacular os miúdos aprenderem sobre coaching, sobre mindfulness, ou PNL, essas coisas todas. Não é? Era espetacular. Só que repara o que é que está por trás deste pensamento. É, de facto, a velha estrutura do desenvolvimento pessoal, que é, se eu der estas ferramentas às crianças, elas vão crescer como adultos muito melhor equipados para lidar com as circunstâncias. Mas eu não estou a pôr em causa... Mas não era isso que eu estava a falar. Pois, eu sei, é o que eu estou a dizer. Só que, ao fazer isto, eu não estou a pôr em causa as tais das circunstâncias, não é? Eventualmente até posso dizer, se eles forem muito autónomos e tiverem estas ferramentas todas, eles depois, mais tarde, vão mudar as circunstâncias, não é? E eu salto fora aqui do processo. Certo. E acho que aquilo que nós estamos aqui a propor é que nós possamos ter em consideração as circunstâncias, não é? Que possamos ter... a velha frase de... uma frase que eu já utilizei tantas vezes ao longo dos anos, de que eu não sou as minhas circunstâncias, eu sou a forma como lido com as circunstâncias. Eu ultimamente tenho-me visto a abandonar esta frase e a ficar mais próximo de eu sou as minhas circunstâncias e a forma como lido com as circunstâncias. Mas eu também sou as minhas circunstâncias. Porque há aqui algumas coisas que eu sozinho, que elas não dependem de mim diretamente, mas que, considerando que isso é a base a partir da qual toda a minha experiência acontece, é o que me vai criar foco para olhar para as circunstâncias dos outros e também partir das circunstâncias dos outros, para que senão outros dizem, a minha circunstância é que, olha, nasci numa família muito pobre, o meu pai era alcoólico, a minha mãe era emocionalmente ausente, e eu, em vez de lhe dizer assim, whatever, há muitas pessoas que passaram por isso e estão incríveis, aprenderam PNL e mudaram a sua vida. Em vez disso, eu dizer assim, uau, ok, portanto, essas são as tuas circunstâncias de partida. É? E agora claro que podemos e acho que até devemos estudar formas de te ajudar a lidar com estas circunstâncias. Mas vamos também refletir a sério sobre o que é que faz com que tantas pessoas tenham que lidar com circunstâncias como estas. Certo. É? E eu acho que agora estou aqui assim a fazer um grande loop, porque estou a ligar com... Quando eu formulei os princípios da neuroestratégia, eu estou outra vez a conectar muito com eles, porque agora em maio vou voltar a ter a certificação em neuroestratégia. E quando eu formulei aqueles princípios, eu estava muito interessado em trazer formalmente para dentro do desenvolvimento pessoal esta ideia de que as minhas circunstâncias, elas são fundamentais para compreender a minha resposta às circunstâncias. Porque estas circunstâncias criaram uma série de programação, que alguma é programação biológica, até já nasceu comigo, e que é fundamental entender isso para perceber as minhas reações às circunstâncias. Sim. Não simplesmente dizer, tu tens é que lidar, ressignifica, muda a forma, muda o sítio onde colocas o teu foco. E eu acho que nós estamos a falar aqui, de facto, de um desenvolvimento pessoal que é mais... que implica uma compreensão disso. Sim, não é que é mais sério. Não é agora rebolar nas minhas condições nem desfavoráveis. Nem é um dizer, pronto, coitadinho, nunca vais conseguir. Não é nada disso, mas é um entender, é uma aceitação que eu acho que nós estamos a preparar por aqui, isto e que depois permite um passo à frente e um desenvolvimento pessoal que também é um desenvolvimento social. Sim, é um quebrar de ciclos também. E é um desenvolvimento pessoal. Nós utilizamos muitas vezes aqui uma expressão que vale o que vale, que é a expressão da honestidade intelectual, que é eu muitas vezes, como ator de desenvolvimento pessoal, posso fazer de conta que tudo pode ser mudado facilmente. Não é? E nós nem de propósito começamos o IVE Mais a falar sobre os segredos da mudança. E eu posso fazer de conta que é muito fácil mudar e ignorar o facto de eu próprio não estar a conseguir mudar coisas que são fundamentais para mim, não é? Okay, posso
pá, sou incrível a gerar todos os resultados que eu quero e a sentir-me exatamente da forma como eu quero e passo por cima do facto de às vezes me sentir terrível ou de coisas que são muito importantes para mim eu não consegui chegar nem lá perto, né? E quando a honestidade intelectual propõe-me que eu olho olho nos olhos para essas coisas e pá, olha, ainda neste fim de semana eu estava a ter este insight que até estava todo contente porque tinha feito uma aprendizagem, né? Era uma coisa importante, era do ponto de vista emocional, do ponto de vista das relações, uma coisa mesmo estrutural. Não é uma pequenina aprendizagem, é uma aprendizagem. E depois disse assim, pai caramba, eu aprendi isto e não sei o quê. E depois parei e disse assim, quer dizer, aprendi isto, mas deve ter sido pai pela 38ª vez, meu. Quantas vezes é que eu já disse que tinha aprendido isto? Então, peraí, então aprendi ou não aprendi? Aprendi, tenho que aprender outra vez? Então não aprendi. Certo. E agora que estou a dizer que aprendi mesmo? Só a próxima vez que acontecer Ou seja, vais se isto saber. acontecer outra vez eu vou conseguir lidar com isto ou não? Porque se não conseguir lidar, ou se lidar da mesma forma, porque na realidade não aprendi. E estava a dizer, pá, eu às vezes estou às vezes a ser até um bocado exigente com clientes com que trabalho, que ao fim de alguns meses, ou às vezes até anos, digo, então esta pessoa ainda não aprendeu isto. E depois olho para mim e digo, pá, olha a dificuldade que eu estou a ter. E, repá, sem entrar em detalhes, não é uma coisa marginal, não é uma pequenina coisa. Pensei que já não me irritava com as pessoas no trânsito e afinal agora fiquei irritado. É uma coisa mesmo central, estrutural, que tem a ver comigo, com a minha autoestima, com aquilo que eu acredito ser. Pá, e estou a ter uma dificuldade enorme. E depois vou fazer de conta que as pessoas é só estalar os dedos e mudam tudo o que querem. Só se for para as entusiasmar em relação ao processo de mudança, para elas começarem alguma coisa. Para começarem a inverter as espirais de que nós falamos nessa aula dos segredos da mudança. Né? E caso contrário, não estou a ser honesto, estou a jogar um jogo de faz de conta. Estou a vender uma cena, estou a vender uma ideia que é romântica, é bonita, só que depois vai fazer com que as pessoas, no fundo, se sintam um cocó. Era como se nós estivéssemos aqui a falar de relacionamentos, como já fizemos, e dizer que nós nunca discutimos. Não, nos discutimos sempre, estamos sempre bem e entendemos sempre um dos outros. Somos super empáticos a toda hora. Igual valor está super assente entre nós sempre. Olha, há 2 semanas estava a dar uma aula na Porto Business School e de certeza que há alunos aqui que ouvem estas nossas conversas e estava a falar sobre coaching. E uma altura em que uma aluna perguntou, mas estes princípios todos do coaching, isto provoca uma enorme responsabilidade em relação ao coach, não é? Do coach viver estas coisas todas e ter que gerar resultados e ser congruente e ser alinhado e não sei o quê. E eu na brincadeira disse assim, sim, isso gera uma grande pressão para muitos coaches. Para mim não, porque eu tenho uma vida perfeita, não é? Portanto, como eu atingo resultados perfeitos em todas as áreas da minha vida, só que não. Porque tu escolhes ser feliz, basta escolher. Porque eu escolho tudo aquilo que me acontece. Pá, pronto, isso é um jogo mesmo lixado. Que é um jogo que fica... Nós às vezes até podemos contar a história a nós próprios, que é, eu vou jogar este jogo, eu vou jogar o jogo, outra vez voltando ao tema central aqui da conversa, eu vou jogar o jogo de que, pá, independentemente das circunstâncias, tu consegues ultrapassar todas as circunstâncias e chegares onde queres. E eu posso contar a mim próprio a história de, eu estou a contar esta história à minha, porque é a partir desta história que ela vai conseguir maximizar os seus resultados, mesmo sabendo que esta história não é verdadeira, que há circunstâncias que são muito penalizadoras, que nem sequer são justas, e há circunstâncias que estão tão instaladas no sistema da minha, tem já uma instalação bioquímica, que pá, por muito que ela queira sozinha, ela não vai conseguir sair daqui, e mesmo com muita ajuda, nesta vida já não vai acontecer. Só que eu vou passar por cima disso tudo e vou-lhe vender a ideia de que sim, tu consegues tudo o que tu quiseres, tudo é possível. Que é o meu estímulo. E, portanto, eu estou aqui a desempenhar um papel de facilitador, de estimulador, embora eu sei que isto não é verdade. Okay? Eu posso jogar esse jogo. Só que esse jogo, a prazo... É como vender vibradores e achar que é a solução para a tua vida sexual, para todo sempre. Pá, por exemplo, não sei. É? Lembra-te, estimulador, vibrador.
Eu posso jogar esse jogo, só que a prazo nós sabemos o que é que acontece. Ficas farto de vibrador. Sim. Se só tens o vibrador, ficas farto de vibrador. Estás a ver que eu estou a resistir à tua metáfora e manter a mim. Mas eu ia dizer que a prazo nos relacionamentos, quando tu tens alguém que tem um relacionamento contigo que não é, que em lugar de estar focado na honestidade, está focado aqui numa ideia romântica de te estimular, inspirar o tempo todo, há um momento em que o relacionamento começa a ficar desgastado porque tu dizes isto não é real, esta pessoa está-me sempre a dizer que sim, isto depois vai correr tudo bem, mas vai mesmo, porquê, não é? Ou de onde é que isto vem? E, isto bate certo com o meu dia-a-dia, isto bate certo com as minhas experiências. E eu acho que muitas pessoas passam, e de certeza que quem nos está a ouvir pode estar a passar por isto, pode já ter passado por isto, ou pode conhecer quem tenha passado por isto, que é, as pessoas entram no desenvolvimento pessoal, ficam muito estimuladas inicialmente, é tipo, uau, não é? A minha vida mudou para todo sempre. Só que normalmente a seguir passam por um processo de desencantamento, que pode ser um desencantamento muito consciente de há aqui coisas que não fazem total sentido, deixa-me pegar nas coisas que fazem e continuar com a minha vida. Só que às vezes acontece um desencantamento que eu acho que é mesmo prejudicial, que a pessoa desencanta-se consigo própria, que é opa, fui aprender com estas pessoas e elas passaram-me estas ferramentas e esta energia, esta magia toda e eu não consigo. Eu não consigo. Mas estas pessoas todas disseram que se eu quisesse eu conseguia. Né? Mas como não consigo, deve estar algo ainda mais errado comigo do que eu pensava. Deve estar. Porque deixe sequer. Eu antes ainda dizia, opá, eu não consigo, mas é por causa das minhas circunstâncias. Mas agora já nem isso posso fazer, porque me disseram que as circunstâncias são uma questão de eu aprender a lidar com elas. Não é? Porque nós às vezes temos aqui conversas entre nós, que nós também conversamos fora do podcast. Né? Mas, um bocadinho, só mesmo um bocadinho. Às vezes eu digo, Mia, é tão injusto eu às vezes pôr-me aqui a imaginar que mas nós podemos fazer isto ou fazer aquilo e esquecer-me que eu, por exemplo, estou no meio de uma relação romântica já muito longa, com 23 anos, e que é uma relação onde eu acho que há aqui muito suporte mútuo e há aqui uma série de coisas que acho que são muito benéficas para mim. Portanto, eu, por exemplo, achar que alguém que está no meio de uma relação onde vive coisas muito diferentes destas, onde, por exemplo, em vez de viver suporte, vive exatamente o contrário. Vive com alguém que está constantemente a chatear, a desgastar, a atacar. É um desalinhamento de valores. Sim. E achar que é uma pessoa que está nestas circunstâncias, mas se ela quiser, ela passa por cima disso. Não é? É mesmo uma incapacidade empática, não é? Uma incapacidade de entrar no lugar do outro. Nós damos grandes voltas aqui na conversa. Eu não sei se conseguimos. Achas que conseguimos chegar aqui a algum tipo de. Achas que conseguimos chegar a algum tipo de conclusão? Porque nós partimos daquela ideia inicial de que às vezes, ou muitas vezes, os processos de desenvolvimento pessoal são utilizados como uma forma de disfarçar aqui a real responsabilidade que todos temos. Dizemos, a responsabilidade, pega lá isto. Não é? Tens um trabalho de caca, no sentido em que te pagamos mal, não criamos condições, os horários horríveis. Tens pessoas que te chateiam, estás aqui num monte de regras e procedimentos que só estão desenhados para te controlar e agora vamos-te dar aqui um bocadinho de mindfulness para tu meditares e relaxares e te sentires melhor. Não é? E a proposta inicial foi que este mecanismo é um mecanismo de eu vou fugir à responsabilidade social, neste caso se for numa empresa, à responsabilidade da organização e vou pôr a responsabilidade no indivíduo. Agora pega nisto e não estás a... Lida melhor com as coisas. Então tu aprendeste a usar a respiração para controlar as emoções. Né? Porque é que não estás a fazê-lo? E portanto, esta foi a proposta inicial. E portanto eu acho que a proposta final é isto também é importante. Isto também é importante. Mas estamos em busca aqui de uma honestidade em relação a isto, não é? Sim. Sim, uma honestidade em relação a isso. Sim. Uma honestidade em relação a o que é que nós todos juntos estamos realmente aqui a proporcionar quais mutuamente. Quais são as nossas verdadeiras intenções? E isso em empresas ou mesmo na família, não é? Aquilo que estava a propor, que não basta mudar as ferramentas. Não é? Se as intenções continuam as mesmas, baseadas
em ideias e crenças não possibilitadoras de boas relações, então vai dar ao mesmo, não é? Certo. Vai dar ao mesmo. Vai dar ao mesmo. E não mudamos nada. Não estamos a assumir a responsabilidade social. Estamos a querer resolver apenas uma situação muito específica nossa. Não é? É isso. Yeah. E eu acho que fica aqui também um estímulo que eu espero que quem nos está a ouvir também possa partilhar connosco o que é que acha sobre isso, porque como eu disse há pouco, muita gente no mundo do desenvolvimento pessoal em Portugal e pessoas que trabalham em língua portuguesa noutros países acompanham aqui o podcast é interessante também que nos façam chegar ou aproveitem as redes sociais do podcast ou as nossas para exprimirem as suas opiniões sobre isto, sobre até onde é que o movimento do desenvolvimento pessoal pode também levar o seu envolvimento social e até que ponto é que pode também se mobilizar para mudar circunstâncias em lugar de colocar unicamente o foco no indivíduo e como é que o indivíduo pode lidar melhor com as suas circunstâncias. Acho que isto é uma discussão interessante. Nós trouxemos para aqui algumas achegas, sendo que as minhas opiniões sobre isto estão longe de estar assim muito formadas ainda. Eu às vezes vou mais para um lado, outras vezes vou mais para o outro, até porque muitas vezes estou a trabalhar com um indivíduo e durante aquele tempo e aquela relação eu entendo que o mais importante é ajudar este indivíduo a lidar com as suas circunstâncias. Sim. Mas sobretudo porque às vezes há circunstâncias que efetivamente não vamos conseguir mudar assim logo, não é? Portanto, é um bocadinho como as tais alavancas que também um antidepressivo pode ser, não é? Mas de sermos honestos com isso, que não é o antidepressivo que vai resolver isto tudo. Certo. É preciso muito mais em termos de estrutura, de sociedade, apoio na sociedade, condições e contextos na sociedade, do que muitas receitas de antidepressivos. Sim. Né? Acho que só para terminar aqui, acho que esta questão toda da pandemia e dos confinamentos acabou por se transformar numa bela metáfora para todos nós, que é as circunstâncias alteram-se, claro que eu posso colocar o foco em mim e como é que eu posso lidar melhor com estas circunstâncias e ao mesmo tempo também entender que as circunstâncias trazem constrangimentos que, por muito que eu aprenda a lidar bem com elas, continuam a ser constrangimentos. Não é? E às vezes é mesmo importante nós todos falarmos sobre esses constrangimentos e como é que nós podemos deixar de os ter, porque isso vai gerar um resultado melhor para toda a gente. Não é? Acho que é isso. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento social, desenvolvimento coletivo, desenvolvimento comunitário, não é? Desenvolvimento humano. É isso. Um bocadinho política também. Sim. Não é? É isso. Bom, já chega, não é? Sim. Partilhem connosco o que é que acharam sobre esta conversa toda. Sim. Só para nós não acharmos que estivemos só aqui a navegar na maionese. Sim. Sabes que em relação ao vibrador, queres ouvir uma história? Sim. É curtinha. É com esta história que queres terminar o episódio? Acho que sim. Ok, acho que bom. sim. Eu ainda ia fazer um último convite para as pessoas se juntarem a nós no IVM+. Ok. Está bem, deixa lá, não conta a história então. Conta lá a tua história. Não, já fiz, o convite já fiz. Não, então, eu tenho uma amiga que tinha um sex drive muito forte e ela era casada com um homem que não tinha. E além dele não ter tanta vontade de ter sexo como ela, não falavam muito sobre... Era um tema muito difícil para eles falarem. Então ela acabou por comprar um vibrador, mas nunca disse nada. Ela nem sequer disse ao marido que tinha um vibrador. E ela lá utilizava o vibrador e ficava contente às vezes, mas a relação acabou. Pouco tempo depois, não é? Portanto, o vibrador não resolve. Eu sinto que há aí uma metáfora. Ou seja, ela deixa ver se eu descodifico a metáfora. Portanto, ela até entrou numa cena de desenvolvimento pessoal, que é, estas são as minhas circunstâncias. Eu tenho que resolver. Eu estas vou resolver sozinha. Como é que eu posso lidar com estas circunstâncias? Só que depois, no final, o problema eram mesmo as circunstâncias. Sim, exato. É? Portanto, ela teve que mudar as circunstâncias e agora está muito feliz e contente, sei eu. Okay. Também nesse plano. Ok, bom. Obrigado pela metáfora final. Obrigado. Obrigada.